Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concurso. Se eventualmente você não me conhece, muito prazer. Eu sou a professora Rebeca Costa, professora do Desafiando Concursos, e hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Osasco para o seu concurso público. Lembrando, todas as aulas aqui do YouTube do Desafiando Concurso são gratuitas. Se você eventualmente quiser, claro, nós temos aqui a Câmara de Osasco, curso da parte de legislação em PDF, lá na plataforma do Desafiando Concursos. Vou mostrar para vocês. Vocês podem estar adquirindo pelo valor de R$20, tá? Lá são os PDFs. Vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aquele antigo, tá? Que foi da Prefeitura de Osasco, que graças a Deus tivemos relatos de aprovação, tá? Então, aqui R$19,90. Esse de R$19,90, ele está incluso tanto PDF quanto aula em vídeo, belezinha? Maravilha? Então, esse aqui foi da época da Prefeitura de Osasco. Se eventualmente você quiser adquirir, creio que vai ajudar, mas nós temos também aqui o curso da parte de legislação para analista de recursos humanos e oficial de serviços administrativos por R$19,90. Nós estamos incluindo os materiais em PDF, você tem acesso por 3 meses. Ok, pessoal? Maravilha! E para mostrar aqui para vocês, olha, gente, graças a Deus, deixa eu compartilhar com vocês uma coisinha. Deus é tão maravilhoso que o Desafiando Concursos tem uma parceria com a editora Mizuno. Gente, olha que bacana. A editora Mizuno tem vários livros, inclusive livros que a gente utiliza aqui nas aulas, como este que eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora navegando no site deles. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem livros de R$10, R$5, tem livros mais específicos, R$50, 60, mas aí você vai na forma que você quiser. Ok, pessoal? Maravilha! Vamos então começar aqui? Bora lá! Sempre inicio as nossas aulas com um versículo bíblico e não vai ser diferente aqui. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:3. Belezinha, pessoal? Vamos lá. E só nessa primeira aula aqui que eu comecei falando um pouquinho mais, tá? Eu sempre já começo na aula, mas nós divulgamos o nosso curso em PDF e também a Mizuno, que é uma editora muito abençoada. Beleza? Bora lá. Vamos, então, falar de um assunto, gente, que eu amo. Gente, para quem já me acompanha aqui, sabe o quanto eu amo direito administrativo, o quanto que eu amo, né? Assuntos de estatuto do servidor, leis municipais, e aqui não vai ser diferente. A Lei 836 de 69 vai dispor sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Osasco. E aí, nós vamos entender aqui no título 1, que vai tratar das disposições preliminares, nós vamos entender vários aspectos para que você consiga diferenciar, por exemplo, o que é cargo público, do que é função, do que é emprego público, do que é um servidor público para empregado público, quem são os agentes públicos, agentes políticos. Tá vendo? Em poucos minutos que eu estou falando, já mencionei a vocês várias nomenclaturas de agentes públicos. E isso é importante a gente entender. Olha lá, o artigo 1º fala o seguinte, que esse estatuto, ele regula o quê? Ele regula o provimento e a vacância. Rebeca, o que é provimento, o que é vacância? Na aula 2, nós vamos falar propriamente dito do que é provimento e vacância. Mas dando um spoiler rapidinho para vocês, basicamente, provimento é a forma com que eu ingresso na administração. Como assim? Nomeação. Joãozinho passou no concurso, está todo feliz, foi nomeado. Forma de provimento. Vacância é quando um cargo fica vago. Por exemplo, o servidor
entrou em aposentadoria, o cargo dele está vazio. O servidor faleceu, o cargo dele está vazio. O servidor foi exonerado, o cargo dele está vazio. Porque a vacância, basicamente, é quando o cargo deixa de ser provido. É quando o cargo não tem mais ninguém. O cargo está vago. Maravilha? Deixa eu conferir meu microfone. Pronto. Está vazio. Então, o Estatuto de Servidor vai falar quais são as formas de provimento, como que se acessa um cargo público. Maravilha? E ele vai falar também como que um cargo público ele fica vazio, ele fica sem ninguém. Perfeito? Então, olha lá. O Estatuto vai regular, então, provimento e vacância. Do quê? Dos cargos públicos municipais. Então, o Estatuto vai falar sobre cargo público. Anota isso que eu falei para vocês. O Estatuto de Servidor regula cargos públicos. Por que eu quero que você entenda isso? Porque emprego público não entra aqui. Eu vou depois fazer um desenho para vocês, lá no nosso quadro, para a gente poder entender. Rapidamente aqui, emprego público, eu tenho um regime seletista, ou, carinhosamente falando, CLT. Então, o Estatuto de Servidor ele não vai regular, tecnicamente falando, pode ser que tenha uma coisinha ou outra que o Estatuto venha falar sobre o empregado público, algo mais específico, mas via de regra, se você fala de empregado público, você fala de quê? Você fala de CLT, regime seletista. Maravilha? Então, olha lá, cargo público municipal, direitos, vantagens, deveres e responsabilidades de quem? Dos funcionários do município de Osasco. Olha só como que em um artigo nós temos várias informações. Quando você fala de uma pessoa que tem um cargo, quando eu tô falando, agora eu vou falar de cargo assim, por exemplo, você trabalha numa empresa. E nessa empresa você desempenha o quê? Um cargo. Maravilha. Você tem os seus direitos e as suas vantagens. Você tem os seus direitos trabalhistas, você tem os seus direitos, por exemplo, como que fala? Gratificação, enfim. Ah, Rebeca, eu exerço trabalho noturno, né? Eu trabalho ali no período que a legislação entende como noturno, se não me falha a memória, de 10 a 5. Tá lá o seu adicional noturno. Ah, insalubridade, tá lá o seu direito de adicional de insalubridade. Tá entendendo? Periculosidade não tá ali na CLT, mas enfim. Então, você tem os seus direitos, mas você também tem os seus deveres. Você sabe que, peraí, eu tenho que chegar a tal horário, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tá entendendo? Sim ou não? Então, o cargo público é a mesma coisa. Maravilha? Olha lá, o artigo 2º, ele vai trazer uma definição que está na Lei 8.112. Rebeca, o que é essa Lei 8.112? É a lei que trata dos servidores públicos civis. Beleza? Na Lei 8.112, você tem tudo sobre funcionário público, sobre serviço público, sobre cargo público, você tem de tudo. Tudo. Você pode maratonar a Lei 8.112 se você quiser. Inclusive, abrindo aqui não aspas, né, um parêntese, se você busca, né, legislações físicas para comprar e não encontra barato, vai na Livraria do Senado. No Google mesmo, coloca lá, Livraria do Senado. Todos os livros têm frete grátis. Então, você consegue, por exemplo, eu comprei já tem um tempinho já, eu comprei minha Constituição atualizada, eu acho que por R$6. Você pode comprar a legislação por R$3, por exemplo. Eu tenho algumas aqui. Vale muito a pena. Então, lá, inclusive, tem a Lei 8.112, eu tenho um exemplar aqui. E que eu tenho? Qual é a minha definição? Qual é a definição de funcionário público?
Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Ontem eu fui dar uma palestra online, tá? Se vocês quiserem, eu posso até colocar aqui o link na descrição para vocês procurarem saber como acessam, tá? Foi pelo Instituto Abreu Bindé, graças a Deus, um convite muito bacana. Oportunidades, né, pessoal, da gente sempre expandir o nosso trabalho, para a honra e glória de Deus. E nós estávamos conversando sobre um tema de direito administrativo dentro da seara penal, beleza? E eu estava comentando com eles o seguinte: pessoa legalmente investida. Por que pessoa legalmente investida? Olha só, a legislação traz para a gente requisitos mínimos para que uma pessoa venha ingressar no serviço público. Isso é até no âmbito privado. Então, vamos supor, você me fala assim, Rebeca, eu trabalho numa empresa privada, sabe? Só que um dos requisitos, um exemplo, era ter o ensino fundamental e o ensino médio completo. Ou seja, se você não tivesse o ensino fundamental e o ensino médio completo, você não iria conseguir a vaga. Por quê? Porque é um requisito daquela empresa. Na administração pública não é diferente. A administração pública ela vai trazer tanto na Lei 8.112, aqui no Estatuto do Servidor, requisitos mínimos. Exemplo, ser brasileiro. Mas eu posso ter acesso de estrangeiros a cargos públicos, porém eu já tenho que ter a lei especificando direitinho como isso vai funcionar. Exemplo, nível de escolaridade. É um concurso que tem que ter nível superior. Como que a pessoa que não terminou ainda, ok, ela pode até não ter terminado, mas como que a pessoa que não tem o superior para aquele cargo vai conseguir acessar? Vamos supor, é um cargo que exige nível médio, mas a pessoa tem um fundamental apenas. Ela não cumpriu um requisito. Então, a lei vai trazer requisitos mínimos para uma pessoa acessar o cargo público. E quando a gente fala pessoa legalmente investida, é como eu estava falando ontem com o pessoal na palestra. Se você chega na prefeitura, vamos supor que esse rapazinho aí na sua tela é o Zezinho, tá? Aí você olha para o Zezinho e você fala, será que o Zezinho é uma pessoa legalmente investida em cargo público? Será que a nomeação dele não foi legal? Será que, de fato, ele cumpriu todos os requisitos da lei? Gente, você não vai ficar pensando isso. Nem a administração pensa. Por quê? Porque essa pessoa está ali, entende-se que ela cumpriu os requisitos legais. Se não, talvez eu estou errada. Não é verdade? Você entende que, não, olha lá o Zezinho. Poxa, Zezinho foi, Zezinho batalhou, Zezinho estudou. Olha lá que exemplo. É isso que você pensa, né? Então, funcionário público é essa pessoa que foi lá, prestou seu concurso, está legalmente investido no cargo, cumpriu todos os requisitos, está lá kit com as obrigações eleitorais e tal, enfim. Beleza? Maravilha. Mas aí você vai me perguntar assim, eu bati a mão no microfone. Vocês me perdoam? Aí você vai me perguntar assim, tá bom, Rebeca, peraí. Mas você falou que funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Mas o que é cargo público? Cargo público, gente, é uma caixinha, eu falo que é uma caixinha, tá? É uma caixinha de deveres e responsabilidades acometidas, ou seja, destinada àquela pessoa que está exercendo o cargo. O cargo público, ele é criado por lei, não é por decreto, por resolução, por portaria, não. Criado por lei. Em número certo. Com denominação própria. E é pago pelos cofres do município de Osasco, tá?
agora eu quero desenhar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver se está compartilhando certinho. Tá. Olha só. Eu quero que vocês se atentem a isso aqui, ó. Vamos fazer uma diferenciação primeiro. Não. Antes disso. Olha só. Vamos entender o que é agente público? Agente público, tá? Por que eu falo para vocês, para nós entendermos o que é agente público? Porque tem pessoas que podem virar e falar assim: ah, agente público é o servidor. E aí? É e não é. Não, ficou errado isso que eu falei. Eu não posso falar assim, o agente público é todo servidor. Não, porque agente público é gênero. Para quem já foi meu aluno, já deve estar cansado de saber disso, né? Mas você que já foi meu aluno, faz o seguinte, põe nos comentários, essa aula é gravada, tá, gente? Vamos fazer de conta que é ao vivo, brincadeira. É uma aula gravada, mas coloca nos comentários. Já fui seu aluno, aí eu já vou saber que vocês já estão com isso aqui de cor e salteado. Toda aula, gente, eu faço, toda aula. Agente público, então, é gênero. Então, como assim? O agente público é uma caixinha. E aí, dentro da concepção de agente público, eu tenho as espécies. Isso aí, deixa eu colocar aqui para o lado. Ó, gênero, mas eu tenho as espécies de agente público. Quais são as espécies de agente público? Olha lá, o servidor, o empregado público, vou colocar aqui, servidor, empregado, é tudo público, tá? Vou colocar assim, público. O agente político. Como assim, Rebeca? Agente político. Exemplo, vereador. Gente, vereador não é servidor público não, tá? Cuidado. Vereador não é servidor público, beleza? Deixa eu colocar isso aqui depois, para dar bonitinho aqui. Agente político, os honoríficos. Como assim, Rebeca? Honoríficos. Exemplo, mesário. Gente, eu tomei um susto aqui agora, porque minha mãe tem gato, né? Aí minha mãe foi chamar a atenção do gato ali, eu tava escrevendo, tomei um susto. Ai, gente, voltando aqui, eu tomei um susto. Ela foi chamar a atenção do gato, eu tomei um susto aqui escrevendo. Honorífico. Outro, os temporários. Aqueles, né, que são contratados temporariamente. Os comissionados. Enfim, tá? Olha que maravilha. Então, isso tudo aqui que eu desenhei para vocês, que eu escrevi, é o que mesmo? Isso aqui é espécies. Espécies de agente público. Entenderam? Por que eu não posso falar, então, que todo agente... Rebeca, então eu descobri hoje que agente público é gênero. Sim, por que eu não posso falar aqui? Todo agente público é servidor. Não, por que eu não posso falar isso? Porque eu tenho algumas características de agentes públicos. Por exemplo, o agente público pode ser remunerado ou não. Uai, Rebeca, existe agente público que não é remunerado? Uai, acabei de falar dos honoríficos. Mesário não é remunerado. E aqueles estagiários que são estagiários sem remuneração apenas para aquisição de conhecimento? Eles não recebem remuneração, beleza? Segundo,
O agente público, ele pode ser temporário ou permanente. Exemplo, o mesário, o estagiário, temporário. E permanente? Exemplo, servidor público. Fica permanentemente. Então, aí você pode me perguntar, Rebeca, como que eu posso, então, conceituar o que seria agente público? Basicamente, agente público, aquele que exerce função. Olha que lindo! Agente público é aquele que exerce função. Seja remunerado ou não. Rimou, né? Seja temporário ou permanente. Isso é agente público. Beleza? E aí, para a gente nunca esquecer, servidor, empregado, enfim, são espécies de agente público. Olha que legal. Tá vendo como que já deu uma... Você olha e fala, poxa, que top. Vou até tomar uma água. Legal, né? Olha lá. Os vencimentos dos cargos, gente, eles vão, então, obviamente, obedecer padrões fixados na lei. Se eu tenho a criação do cargo por lei, o vencimento também é fixado na lei. Mais para frente, nós vamos falar vencimento e remuneração, beleza? Olha lá. Os cargos públicos, eles possuem duas divisões. Eles podem ser de carreira ou isolados. De carreira são aqueles que se integram em classes e correspondem a uma profissão ou atividade. Então, olha lá. Por exemplo, os cargos de carreira, eles vão integrar uma classe que corresponde a uma profissão, uma atividade. Então, vamos supor um exemplo bem bobo, tá? Pensa assim. Uma sala de aula, tá? Com alunos de... Deixa eu ver aqui. De 12 a 16 anos que querem cursar direito. Olha só. Eles são o quê? Como se fosse uma carreira, porque eles estão integrados dentro de uma sala de aula que querem cursar direito. Então, você separou aqueles alunos ali. Ah, aqueles 50 alunos ali querem cursar direito. Ah, na outra sala ali, 100 alunos querem cursar administração. Ah, tá vendo? Ficou separado. Carreira fica o quê? Integra uma classe, fica ali organizado. Já os isolados, não. Os isolados são aqueles que não se integram em classes e correspondem a certa e determinada atividade funcional. Então, vamos supor, o João quer cursar direito, mas o João falou assim, eu não quero ficar lá na sala com os 50 que querem cursar direito, eu quero ficar aqui fora mesmo. Ele foi o isolado. Beleza? Parágrafo 2º. Os cargos de carreira são de provimento efetivo ou em comissão, segundo o que for determinado por lei. Presta atenção. Cargo em comissão, isso aqui é legal a gente ver. Olha lá. Cargo em comissão, aonde eu tenho definido? Pré-determinado, instituído. Aqui, ó. No artigo... Peraí, deixa eu colocar diferente. Vou colocar o título, né? Cargo em comissão. Aonde você tem falando sobre esse assunto? Artigo 37 da Constituição Federal de 88. O artigo 37, ele trata da administração pública como um todo. Seria bom se você tirasse print dele, guardasse com muito carinho ou colocasse na proteção de tela do seu telefone. Porque o artigo 37 da Constituição, ele resume toda a administração pública. Eu gosto demais desse artigo, tenho um carinho muito grande por ele, porque ele te traz ali bem mastigadinho a administração pública, tá? Olha lá. Cargo em comissão. Quando
você fala de cargo em comissão, primeiro ponto, ele é provido por livre nomeação e também livre exoneração. Como assim? Não depende de concurso público. Como assim, Rebeca? Me explica porque eu não entendi. Eu te explico. Secretário de um prefeito. O secretário do prefeito, ele é nomeado. Não existe concurso público para cargo de secretário de prefeito? Não. Nomeação. Nomeação. Livre nomeação. Rebeca, tá bom, mas livre nomeação, eu posso ter alguma... Como é que eu posso falar? Como é que eu posso falar, gente? Eu quero uma palavra que denota ali algo mais... Ah, vamos supor, o prefeito ele pode ser uma pessoa mau caráter e querer nomear a esposa dele para ser secretária. Boa sua pergunta. Súmula número 13 do STF. Nepotismo. Entende? Então, livre nomeação e livre exoneração. Então, obviamente, eu não vou nomear um exemplo. Eu sou a prefeita da cidade, eu vou nomear meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, meu primo. Não vou fazer isso. Não posso fazer isso. Tá? Ok? Então, cargos em comissão e livre nomeação. Eu não preciso de concurso público. Então, obviamente, também eu não tenho o quê? Eu não tenho estabilidade, não tenho isso. Beleza? Ainda falando sobre essas questões de cargo, vou aqui brevemente diferenciar para vocês 2 pontos muito importantes. Olha só. Cargo público de emprego público. Quero diferenciar para vocês. Primeiro ponto. Cargo público e emprego público. Primeira diferenciação desses 2 coleguinhas aqui é porque o cargo público ele tem um regime jurídico o quê? Estatutário. Como assim estatutário, Rebeca? O estatuto de servidor. Beleza? E o empregado público? Falei agora há pouco para vocês. O regime jurídico é o seletista, ou seja, CLT. Maravilha? Segundo ponto, cargo público, você tem a probabilidade de aquisição de estabilidade após os 3 anos cumprido o estágio probatório, que nós vamos falar, creio eu, mais para frente. E no emprego público? Não existe estabilidade. Não existe estabilidade. Beleza? Outro ponto aqui, deixa eu ver. Outro ponto importante. Cargo público você tem servidor. E no emprego público você tem empregado público. Se o servidor precisar acionar a justiça, ele vai para onde? Ele vai para a justiça comum. Justiça comum. E o empregado público? Olha só. CLT é o quê? Justiça do Trabalho. Isso aí. Maravilha. A única coisa que eu vou igualar... Peraí. Cadê aqui? Pronto. A única coisa que eu vou igualar nesses 2 coleguinhas aqui
é a forma de ingresso. A única... Opa, fiz errado. A única coisa que entre os dois é comum é a forma de ingresso. É a única coisa que entre os dois é igual. Como que é a forma de acesso, de ingresso? Concurso público. Tá? Então, concurso público, tanto para cargo público quanto para emprego público. Maravilha? Maravilha. Deixa eu ver aqui até onde vai o nosso slide, para saber se a gente continua agora na próxima aula. Ah, não, já está acabando já. Olha lá o artigo 6º. Classe é um agrupamento de cargo da mesma profissão ou atividade de igual padrão e vencimento, tá? Carreira, o que é carreira? É uma sequência das classes, ou seja, uma sequência desse agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade, só que elas serão ordenadas com os padrões de vencimento e com denominação própria, beleza? Olha lá. As atribuições dos cargos isolados, que é o Joãozinho que não quis ficar dentro da sala, saiu, quis ficar lá fora, lembra do exemplo que eu dei agora? E dos de carreira, eles são definidos tanto em lei ou regulamento. A atribuição deles, mas a criação dos cargos é por lei, mas as atribuições podem ser definidas em regulamento. E eu não posso atribuir o funcionário um encargo ou um serviço diferente daquele que já é seu, exceto se as designações forem legais, iguais, ok? Eu não posso, por exemplo, tem a Maria Joana. Eu não posso atribuir a Joana a função da Maria. Ok? Maravilha. Quadro é um conjunto tanto de carreira, de carga isolada e de função gratificada. Carreiras são agrupadas para efeito de remuneração, ok, segundo ali as condições especiais, e eu considero também a duração dos cursos nas de nível universitário e nas que exigirem habilitação técnica. Artigo 9º, não há equivalência entre as diferentes carreiras quanto às suas atribuições funcionais. Beleza? Próxima aula nós vamos começar falando do que nós falamos lá no artigo 1º, provimento e vacância. Beleza? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até nossa próxima aula. E não se esqueça, se você quiser, link da plataforma do Desafiando Concurso está na descrição, ou você também pode nos pedir nos comentários. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe grandemente. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.